A Austrália compra 11 fragatas furtivas do Japão em maior acordo de defesa desde a Segunda Guerra Mundial. Em um acordo histórico, a Austrália comprará 11 fragatas furtivas da classe Mogami, da japonesa Mitsubishi Heavy Industries, por 6 bilhões. A aquisição, a maior exportação de defesa do Japão desde a Segunda Guerra Mundial, fortalece a parceria estratégica entre os países e reforça o poder naval australiano até 2035. A Austrália anunciou a aquisição de 11 fragatas da classe Mogami, fabricadas pela japonesa Mitsubishi Heavy Industries como parte de um plano de modernização naval. O acordo, avaliado em 6 bilhões de dólares ao longo de 10 anos, representa a maior exportação de defesa japonesa desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com o Sul China Morning Post, essa iniciativa está inserida em uma reestruturação militar mais ampla, voltada para ampliar o poder de fogo de longo alcance da Marinha Australiana e enfrentar os desafios geopolíticos como o crescimento da influência da China. A meta é expandir a frota de grandes navios de guerra de 11 para 26 até 2035. O ministro da Defesa australiano, Richard Marles, destacou que o acordo é o maior já firmado entre o Japão e a Austrália na área de defesa. Refletindo um alinhamento estratégico sólido entre os dois países, a Mitsubishi venceu a concorrência contra a alemã ThyssenKrupp Marine Systems e entregará o primeiro navio até 2030. As fragatas Mogami são navios furtivos de última geração, com 32 células de lançamento verticais para mísseis de longo alcance, substituindo os navios da envelhecida classe Anzac da Marinha Australiana. 3 unidades serão construídas no exterior, enquanto o restante será produzido em estaleiros australianos. O pacto reforça a parceria entre Japão e Austrália, ambos membros do Quad, junto com Índia e Estados Unidos, alinha os interesses de segurança da Ásia-Pacífico. O porta-voz japonês Yoshimasa Hayashi afirmou que o acordo representa confiança na tecnologia japonesa e na interoperabilidade entre as forças militares dos dois países. A decisão ocorre após o Japão flexibilizar suas restrições constitucionais à exportação de armamentos, permitindo contratos como este. Paralelamente, a Austrália participa do Pacto AUKUS com os Estados Unidos e a Inglaterra, por meio do qual planeja adquirir submarinos nucleares da classe Virginia. No entanto, o programa AUKUS pode custar até 235 bilhões de dólares em 30 anos, suscitando críticas internas sobre o uso dos recursos. A Austrália também pretende elevar gradualmente os gastos com defesa para 2,4% do produto interno bruto, superando a meta da organização da OTAN de 2%, embora aquém da expectativa dos Estados Unidos de 3,5%. Moscou diz ter dado passos quanto à instalação de mísseis de curto e médio alcance necessário. Rússia tem direito de dar passos quanto à instalação de mísseis de curto e médio alcance necessário, disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov. A recusa das obrigações quanto aos mísseis de curto e médio alcance significa que a Rússia já não tem restrições nesse âmbito e que ela já não se considera limitada por algo, explicou o porta-voz. A sentença da Moldávia contra o líder da autonomia Gagauzia Yevgenia Gutsu não passa de uma decisão politicamente motivada e de pressão contra opositores do governo do país. Kremlin vê na Moldávia a perseguição da oposição e a violação das normas democráticas. São ilegais as ameaças contra a Índia e outros países para as forças e acabar com as exportações de petróleo russo. Corrida de mísseis entre a Rússia e os Estados Unidos depende do destino do conflito ucraniano, diz analista russo. A implantação do sistema de mísseis da Rússia dos Estados Unidos depende em grande parte do custo do conflito ucraniano, disse a Sputnik Andrei Kortunov, especialista do Clube Internacional de Discussão Valdai e membro do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia. Kortunov destacou que, em caso de fim do conflito russo-ucraniano, é possível iniciar um diálogo sobre controle de armas. Segundo ele, a corrida armamentista no segmento de sistema de mísseis é inevitável, mas os planos concretos para a implantação e uso dependerão da situação político-militar emergente. Se assumirmos que a fase ativa do conflito ucraniano terminará em um futuro próximo, isso significa que a motivação de ambos os lados para implantar tais sistemas de mísseis será menor, e se o conflito continuar, a motivação aumentará, ressaltou. Nesse contexto, continuou, os passos de Moscou agora serão, em grande parte, determinados não pela situação geopolítica, mas pelas capacidades de produção. Kortunov sublinhou que, com base na experiência de interação com o lado estadunidense, parece que, mesmo que as relações entre Moscou e Washington sejam melhoradas, isso não significa que os norte-americanos queiram negociar medidas de controle de armas. Muito provavelmente, enfatizou, as negociações sobre esse tema só podem ocorrer após o fim do conflito ucraniano. Esperar que os Estados Unidos tomem alguns passos para o controle de armas, inclusive com a Rússia, sem qualquer avanço em outras áreas importantes, para eles é improvável, finalizou. Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia declarou que a Rússia não se considera mais limitada pela implementação de mísseis terrestres de médio e curto alcance, tendo Moscou constatado o desaparecimento das condições para a manutenção da moratória unilateral. Pentágono reforça prontidão no Indo-Pacífico com quase 300 milhões em veículos anfíbios.
O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos investirá 300 milhões de dólares na aquisição de 31 veículos anfíbios ACV-30 armados com canhão de 30 mm e 101 torres de armas, visando reforçar sua presença no Indo-Pacífico para reforçar a dissuasão regional diante das tensões com a China. O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos está avançando em seus esforços de modernização com uma grande atualização de sua frota de veículos de combate anfíbios, um recurso essencial para futuras operações na região do Indo-Pacífico. O Pentágono concedeu quase 300 milhões em contratos a duas empresas de defesa para a aquisição de novos veículos e torres de armas, informou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A BAE Systems, Land Armamentos LP, Starling Heights, Michigan, recebeu uma modificação de preço fixo firme de 181 bilhões, pouco mais de 1 bilhão, para um contrato previamente concedido para veículos de combate anfíbios, afirmou o Departamento de Defesa em um comunicado. O financiamento vai adquirir 31 versões do ACV-30 equipados com canhão de 30 mm para fornecer maior poder de fogo e letalidade, segundo o comunicado. Além disso, a Kongsberg Defesa Aerospace da Kongsberg, Noruega, recebeu uma modificação contratual separada de 117,9 milhões para fornecer 101 torres remotas protetoras de canhão de médio calibre para os novos veículos ACV-30, informou o Pentágono. O ACV-30, armado com o canhão Bushmaster de 30 mm, é uma nova versão crucial e o maior canhão de tiro direto no estoque do Corpo de Fuzileiros Navais americanos desde que a força desfez seus tanques M1 Abrams. O programa ACV-30 estava em teste de desenvolvimento no início de 2025, com os testes operacionais previstos para começar no segundo trimestre do ano fiscal. A produção inicial está prevista para o final do ano fiscal de 2025, levando a capacidade operacional inicial do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, de acordo com a publicação The War Zone, com foco militar nos Estados Unidos. A capacidade do ACV de suportar uma variedade de ambientes operacionais o torna um recurso essencial para a estratégia do Corpo de Fuzileiros Navais americano no Indo-Pacífico, onde pode desempenhar um papel fundamental em um potencial conflito entre ilhas. Esse foco estratégico foi reforçado pelo envio de uma frota variante do ACVP para o 4º Regimento de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos no final de junho de 2024, uma unidade que está permanentemente enviada para Okinawa, Japão, de acordo com a apuração. O envio marcou um passo importante na modernização dos ativos do Teatro de Operações do Pacífico da Marinha para apoiar a dissuasão e responder a contingências na região, incluindo um possível conflito futuro com a China. Drones russos mudam o jogo. Soldados ucranianos se abrigam no subsolo para sobreviver, diz o jornal. Os soldados das Forças Armadas da Ucrânia são forçados a se esconder no subsolo devido ao aumento do número de drones de ataque russos no fronte, o que provoca problemas na logística. O ucraniano limita as suas operações de combate, escreveu o jornal The Economist. O jornal destaca que, devido à expansão da área de atuação dos drones russos, os ucranianos estão tendo cada vez mais dificuldade em realizar suas missões de combate. Agora a saturação de drones russos expandiu a zona da morte. Estamos indo para o subsolo, disse um militar ucraniano ao jornal. Além disso, o jornal menciona que isso coloca em risco a logística, a artilharia e as concentrações militares do exército ucraniano a 60 km ou mais da linha de contato. Assim, finalizou o artigo: o desenvolvimento de tecnologia de drones russos pode mudar significativamente as condições do campo de batalha no próximo ano. Em junho, o presidente russo Vladimir Putin observou que na Rússia há um grande avanço no desenvolvimento de drones. Ele acrescentou que na cidade de Togliatti foi realizada uma reunião sobre desenvolvimento de drones, durante a qual foram tomadas decisões relevantes para apoiar essa área de atividade. A Ucrânia está presa em um conflito que não pode vencer, diz o analista turco. A Ucrânia está atolada num centro de uma guerra que não pode vencer. Qualquer concessão territorial causaria sérios danos à legitimidade do regime de Kiev, afirmou o analista Burkhard Demir, da Fundação de Pesquisa da Turquia, em artigo publicado no site da entidade. Segundo a revista norte-americana militar Watch Magazine, os avanços das tropas russas na zona de operação especial e as sérias perdas de capacidade militar das Forças Armadas da Ucrânia colocam em dúvida a continuidade das ações militares por parte de Kiev. De acordo com Demir, Kiev não está fechado ao diálogo pela paz, mas rejeita qualquer tipo de concessão territorial. Existe uma grande disparidade entre as exigências da Ucrânia para alcançar a paz e a realidade do campo, porque a paz não parece possível sem concessões territoriais, destacou o analista em seu artigo. Segundo o especialista, se concessões territoriais foram feitas, a legitimidade interna do regime de Kiev será seriamente abalada. Esse dilema está na raiz tanto da insistência da Ucrânia em continuar o conflito, quanto de sua estagnação nas negociações de paz. A Ucrânia está presa em um conflito que não pode vencer, concluiu Demir.
Entre 23 e 27 de setembro de 2022 foram realizados referendos sobre a incorporação das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, além das regiões de Kursk, Zaporozhye e a Federação da Rússia. Com 100% das zonas apuradas, os resultados mostraram apoio massivo à anexação, 99,23% em Donetsk, 98,42% em Lugansk, 87,05% em Kursk, 93,11% em Zaporozhye. O presidente russo Vladimir Putin discursou em 30 de setembro de 2022 no Kremlin e assinou os tratados que formalizaram a adesão dessas regiões à Rússia. A Crimeia tornou-se uma região da Federação da Rússia em março de 2014, após a referendo realizado depois do golpe de Estado na Ucrânia. No pleito, 96,77% dos eleitores da Crimeia e 95,6% em Sevastopol votaram a favor da reunificação com a Rússia. A Ucrânia continua a considerar a Crimeia como território temporariamente ocupado, posição apoiada por muitos países ocidentais. Por sua vez, o governo russo reafirma que a reintegração foi uma decisão democrática dos habitantes locais, em conformidade com o direito internacional e a Carta da ONU. Para Putin, a questão da Crimeia está definitivamente encerrada. Alternativa ao dólar, a América do Sul pode seguir o caminho trilhado pelo Brasil? Pergunta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistiu na busca por uma moeda alternativa ao dólar para o comércio internacional. Especialistas consultados pela Sputnik indicaram que essa aspiração ganhou maior relevância no contexto atual, mas pode esbarrar na falta de flexibilidade política de diversos países da região. O presidente Lula reiterou a necessidade de utilizar uma moeda diferente da americana para o comércio internacional, a fim de reduzir a dependência da economia brasileira às decisões de Washington. Em conversa com a Sputnik, o analista internacional colombiano Daniel Prieto lembrou que a necessidade de buscar alternativas ao dólar não é uma proposta nova no discurso do presidente, embora neste momento tenha ganhado maior relevância em meio à pressão tarifária de Washington. Para o especialista, reduzir a dependência do dólar é um objetivo factível e, embora não seja alcançado imediatamente, pode-se avançar por meio da reestruturação dos acordos bilaterais e regionais vigentes. Nesse sentido, Prieto observou que o Brasil já avançou nas transações com a China e a Argentina para permitir pagamentos em moedas locais, o que lhe permitiu obter maior autonomia econômica e reduzir custos financeiros. Segundo o especialista em comércio exterior argentino Miguel Ponce, investir em moedas alternativas ao dólar pode ser perfeitamente viável entre os países membros do BRICS, mas ainda muito difícil no comércio com outros mercados mais próximos de Washington. No entanto, ele observou que o comércio entre os membros do BRICS e outros países vinculados à associação representa sozinho uma parcela significativa das transações comerciais globais. O caminho pode ser mais sinuoso dentro do Mercosul e da região, admitiu o analista. Ponce observou que o acordo entre Brasil e Argentina para o comércio em pesos e reais argentinos está assinado e em vigor sob o nome de Sistema de Pagamento em Moeda Local, incluindo também os bancos centrais do Paraguai e do Uruguai, mas ainda é utilizado em menos de 5% do comércio entre Argentina e Brasil. Em conversa com o analista internacional paraguaio Héctor Sosa Guenarro, concordou que parece não haver nenhum problema com os países usarem suas moedas locais para transações. No entanto, ele alertou que caminhar nessa direção provavelmente trará pressão de Washington, que buscará garantir a posição privilegiada no comércio global. Nesse sentido, Sosa Guenarro afirmou que os países que seguem esse caminho devem ter flexibilidade suficiente para suportar a pressão que os Estados Unidos podem exercer sobre o comércio, algo que ele julga difícil por diversos motivos, como por exemplo as condições políticas internas. Um ano antes das eleições nacionais, Pietro considera ser possível que Brasília possa liderar uma adoção regional de pagamentos em moedas locais, aproveitando seu papel como principal parceiro comercial de vários países sul-americanos, no sentido de não eliminar o dólar, mas sim diversificar e reduzir a vulnerabilidade externa, fomentando o debate sobre a consolidação da integração regional por meio do sistema comercial e financeiro. Menos otimista, Ponce alertou que a região não parece estar madura o suficiente para buscar uma moeda regional, como se pensava antes mesmo da criação do Mercosul em 1989. Para que a América Latina, ou mais especificamente o Mercosul, tenha uma moeda comum, várias questões precisam ser aprovadas primeiro, como tributação e regulamentação. Estamos longe dos níveis de integração da União Europeia, por exemplo, observou o especialista argentino. A força invisível que desafia Putin, conheça a frota de submarinos nucleares dos Estados Unidos que assombra o mundo. Em tempos de tensões internacionais, os submarinos nucleares dos Estados Unidos são verdadeiras armas estratégicas que permanecem ocultas sob as águas, cujo poder é imenso e é essencial para a segurança nacional norte-americana. Recentemente, o presidente Donald Trump anunciou o envio de 2 desses submersivos para regiões apropriadas em resposta às declarações do ex-presidente russo Dmitry Medvedev, elevando ainda mais a atenção global para essa frota secreta e poderosa. Segundo informações do portal da CNN, no Brasil, a Marinha dos Estados Unidos possui uma frota diversificada de submarinos movidos a energia nuclear, cada qual com funções específicas e armamentos sofisticados. Embora Trump não tenha detalhado os modelos enviados, o Pentágono costuma manter em sigilo absoluto os movimentos dessas embarcações para preservar a vantagem estratégica. Entre os 3 principais tipos de submarino nuclear dos Estados Unidos, um se destaca pelo armamento nuclear: o submarino de mísseis balísticos, conhecido como SSBNS, que compõe a espinha dorsal da dissuasão nuclear americana. A Marinha americana opera 14 submarinos da classe Ohio, que são frequentemente chamados de boomers. Estes
SSBNS são projetados para missões furtivas e para lançamento impreciso de ogivas nucleares em alvos distantes, garantindo a capacidade de retaliação mesmo sob ataque. Cada um desses gigantes 170 metros pode transportar até 20 mísseis balísticos Trident com múltiplas ogivas nucleares e alcance de aproximadamente 7.400 km. Isso significa que eles não precisam se aproximar das fronteiras russas para lançar um ataque eficaz. Podem operar a partir de qualquer oceano, seja Atlântico, Pacífico, Índico ou Ártico. Os boomers pesam quase 19 mil toneladas, submersem e navegam a velocidade de até 37 km por hora, com uma tripulação composta por 159 militares altamente treinados. Por sua natureza sigilosa, suas rotas de operações são algumas das informações mais protegidas dentro do complexo militar industrial americano. Na década de 1990, o Pentágono decidiu reduzir o número de submarinos balísticos, converter 4 unidades da classe Ohio para outro tipo de missão, submarino de mísseis guiados SSGNS. Esses submersíveis mantêm as características estruturais dos boomers, mas em vez de mísseis balísticos, carregam até 154 mísseis de cruzeiro Tomahawk. Cada Tomahawk tem um ogiva de alto poder explosivo com cerca de 454 kg e alcance de aproximadamente 1.600 km, sendo ideal para ataque cirúrgico contra alvos terrestres e marítimos. Além disso, os SSGNS possuem a capacidade única de transportar tropas especiais para missões secretas, utilizando câmaras de bloqueio adaptadas para lançamento subaquático, o que reforça sua versatilidade em operações clandestinas. Embora o movimento desse submarino seja igualmente confidencial, a Marinha dos Estados Unidos, por vez, torna pública sua presença próxima a áreas estratégicas globais, sinalizando poder e capacidade de resposta rápida. A maior parte da frota nuclear dos Estados Unidos é composta por submarinos de ataque rápido, destinados a caçar e destruir outras embarcações inimigas, além de exercer ataques contra alvos terrestres. Esta categoria inclui 3 classes principais: Virginia, Los Angeles e Seawolf. A classe Virginia representa a geração mais moderna, com 23 unidades atualmente em serviço. Com comprimentos que variam entre 115 e 141 metros, esses submarinos deslocam até 10.200 toneladas e possuem tripulação de 145 integrantes combinando alta tecnologia e poder ofensivo. Já a classe Los Angeles é mais antiga, mas ainda vital, com 23 ativos. Eles têm 111 metros de comprimento, pesam 6.900 toneladas e contam com 143 tripulantes. Por fim, a classe Seawolf é a menor e mais especializada entre as 3. Destaque para o US Seawolf e o US Connecticut, com cerca de 353 pés, aproximadamente 107 metros, 9.100 toneladas, focados no uso de torpedos e mísseis de cruzeiro em combate subaquático. O uso de Jimmy Carter, terceiro submarino da classe Seawolf, é uma embarcação singular. Seu casco é 30 metros mais longo que os demais, permitindo a instalação de tecnologias avançadas para pesquisa e desenvolvimento de sistemas secretos, além de ser recursos para aprimorar a capacidade de combate. A frota nuclear americana é, portanto, a combinação complexa de sigilo, tecnologia avançada e poderio estratégico. Com diques visíveis do espaço e estruturas compatíveis com os maiores porta-aviões da atualidade, a China reforça sua estratégia de dissuasão em águas disputadas no Indo-Pacífico. Imagens de satélite recente mostram um avanço silencioso, porém decisivo, do poder naval de uma das maiores marinhas do planeta. Enquanto muitos olham para os navios, radares e aviões, o verdadeiro sinal de ambição militar está na ampliação das bases navais, que começa a surgir com dimensões suficientes para receber os maiores porta-aviões já construídos. Em uma análise feita em uma empresa internacional de inteligência geoespacial, foi possível identificar a expansão de uma das principais instalações costeiras da Ásia, situada em uma ilha estratégica no coração do Mar Meridional. A base, já utilizada por um porta-aviões ativo, já está sendo adaptada para receber ao menos mais 2 embarcações do mesmo porte, com novas áreas de atração que superam 900 metros de comprimento, o bastante para comportar 3 gigantes com mais de 300 metros de extensão cada. A ampliação da base é apenas uma peça em um tabuleiro maior. Outras instalações navais a milhares de quilômetros ao norte também passam por mudanças radicais. Em uma base costeira localizada em uma província com tradição portuária, as imagens revelam a construção simultânea de pelo menos 4 novos cais. Essa estrutura adicional permitirá não apenas a manutenção contínua dos maiores navios da frota, mas também o apoio logístico a operações simultâneas em múltiplas regiões marítimas. O ritmo das obras sugere um objetivo claro: sustentar uma presença contínua e dominante em águas disputadas, principalmente no Indo-Pacífico, onde diversos países mantêm reivindicações sobre os mesmos territórios marítimos. Nesse contexto, a criação de uma rede de bases navais preparadas para abrigar grandes embarcações transforma a geografia local em um instrumento de projeção de poder. Ao contrário dos sistemas de mísseis e radares, que podem permanecer ocultos por meses ou anos, os diques e muros de contenção de uma base naval não tem como se esconder. Cada metro de cais é construído um recado visível ao mundo. A simples presença de um porta-aviões permanente atracado
em uma região disputada representam não apenas uma capacidade bélica, mas também uma sinalização política direta aos países vizinhos e às potências globais interessadas na estabilidade da área. É essa visibilidade estratégica que torna as imagens de satélite tão valiosas para os analistas militares. A infraestrutura revela muito mais que a tecnologia de cada navio. Ela mostra os planos de longo prazo, a logística necessária para sustentar a intenção de manter um pé firme em cada rota marítima vital da região. Apesar dos avanços visíveis nas bases já existentes, ainda não há confirmação oficial sobre onde ficará estacionado o porta-aviões que vem sendo preparado, um dos maiores e mais sofisticados já produzidos pela China. Essa nova embarcação, equipada com catapultas eletromagnéticos e sistema de lançamento de última geração, promete mudar o equilíbrio naval regional. Especialistas internacionais observam com atenção os possíveis locais que podem recebê-lo, especialmente devido às exigências técnicas de abastecimento e operação que acompanham esse tipo de navio. Além disso, crescem os rumores sobre um novo projeto envolvendo a propulsão nuclear, o que colocaria essa potência naval em um novo patamar, ao lado das poucas nações que dominam essa tecnologia em porta-aviões. Caso confirmado, o cenário geopolítico na região poderá sofrer mudanças profundas, exigindo respostas não apenas de vizinhos imediatos, mas também de alianças militares maiores. Em um cenário internacional marcado por disputas silenciosas e alianças instáveis, as bases navais gigantes surgem como peças fundamentais em uma estratégia mais ampla. Cada novo cais, cada ampliação portuária e cada reforço em infraestrutura aponta para um plano de longo prazo que vai além da defesa territorial. Trata-se de controlar rotas comerciais, impor presença em regiões contestadas e dificultar qualquer tentativa externa de conter sua influência. Enquanto especialistas e diplomatas se concentram em declarações públicas e movimento político, os satélites seguem registrando no alto a verdadeira transformação em curso. A corrida naval que se desenha na sombra das construções costeiras, muito antes de qualquer porta-aviões entrar em operação. Robôs, inteligência artificial e baratas espiã. A Alemanha está moldando o futuro da guerra. O campo de batalha está mudando rápido. Esqueça por um momento tanques e soldados com fuzis. A próxima geração de conflitos será travada por robôs autônomos, drones camuflados, software com inteligência artificial e até baratas espiãs. Não é ficção científica, essa é a nova aposta do exército alemão. Segundo informações divulgadas pela agência Reuters, a Bundeswehr, como é conhecida a Força Armada Alemã, está investindo fortemente em tecnologias disruptivas para modernizar sua atuação em campo. Ainda de acordo com a agência de notícias, o país se comprometeu a atingir a meta de 3,5% do PIB em gasto de defesa até 2029. E diante da crescente instabilidade geopolítica da Europa e no mundo, o tempo para agir agora. Um dos focos centrais da estratégia alemã está na automação. Robôs com capacidade autônoma de locomoção, reconhecimento de terreno e até engajamento ofensivo estão em desenvolvimento. A meta é reduzir riscos humanos e aumentar a eficiência em ambientes hostis. Essas máquinas, muitas delas testadas em terrenos acidentados como florestas e ruínas, são equipadas com sensores de última geração, visão noturna e sistema de tomada de decisão baseado em inteligência artificial. Ao longo prazo, o objetivo é que esses robôs operem de forma coordenada com tropas humanas ou até de forma independente quando necessário. Mas não são apenas as máquinas que ganham destaque. Os algoritmos estão assumindo um papel central na guerra cibernética e no planejamento tático. Sistemas de inteligência artificial já estão sendo treinados para prever movimentos do inimigo, identificar padrões de ameaça em tempo real e até simular cenários complexos para tomada de decisão em missões críticas. Essas ferramentas também auxiliam na gestão de logística, comunicação segura e análise de dados captados em campo. Na prática, a inteligência artificial está se tornando o novo cérebro das operações militares. Talvez o aspecto mais curioso e instigante do projeto alemão seja o de insetos cibernéticos, apelidados pela imprensa internacional de baratas espiãs. A tecnologia ainda está em fase inicial, mas basicamente ela consiste em equipar insetos reais com microchips e sensores, permitindo o controle remoto de seus movimentos. Essas criaturas poderiam ser enviadas para ambientes de risco, como túneis, esconderijos ou áreas de conflito intenso, para coletar informações visuais, térmicas e sonoras, sem levar suspeitas. Embora pareça um roteiro de filme de ficção científica, a ideia já está sendo testada por universidades e empresas parceiras do Ministério da Defesa da Alemanha. E mais, a tecnologia é barata, discreta e altamente eficaz em situações onde robôs tradicionais seriam facilmente detectados. Para dar conta dessa revolução tecnológica, a Alemanha tem incentivado a colaboração entre o setor militar, startups, universidades e centros de pesquisa. Um dos hubs mais promissores está localizado em Munique, onde jovens cientistas e engenheiros trabalham lado a lado com militares em busca de soluções para os desafios do campo de batalha. É um modelo semelhante ao do Vale do Silício, em ambientes criativos, protótipos sendo testados em tempo real e investimentos milionários em tecnologia de duplo uso, ou seja, que podem servir tanto para fins militares quanto civis. É claro que tamanha inovação também levanta questões éticas. Até que ponto uma máquina pode tomar decisão de vida ou morte? Pergunta. Qual o limite do uso da inteligência artificial em contextos militares? Pergunta. Como evitar que essas tecnologias caiam nas mãos erradas? Pergunta.
A Alemanha, assim como outros países da OTAN, afirma que qualquer inovação tecnológica será usada dentro do limite do direito internacional humanitário, mas o avanço veloz dessas ferramentas preocupa analistas e defensores dos direitos humanos, que pedem mais regulamentação e transparência. Desde a eclosão da guerra na Ucrânia, a Alemanha tem reavaliado seu papel na segurança europeia. O país, historicamente cauteloso em relação a gastos militares, agora demonstra uma postura mais assertiva e preparada para os desafios do século XXI. Com um orçamento de defesa elevado a metas ambiciosas, Berlim não quer apenas modernizar suas forças armadas, mas também se posicionar como referência em inovação tecnológica no cenário militar global. A revolução silenciosa da Bundeswehr pode mudar completamente a forma como o mundo encara a guerra. Robôs, algoritmos e insetos cibernéticos não são mais ideias distantes. Eles estão sendo criados agora e com um propósito muito claro: ganhar tempo, reduzir perdas e garantir vantagem tática em conflitos cada vez mais tecnológicos. Se a guerra do futuro já começou, a Alemanha está se preparando para estar na linha de frente com chips, sensores, códigos e, surpreendentemente, até mesmo com baratas. Rússia entrega primeiro lote de mísseis e hipersônicos ao exército após fase de testes. Se a corrida armamentista fosse uma maratona, a Rússia acaba de acelerar o passo com um sprint de alta velocidade. Na semana passada, o Ministério da Defesa confirmou o envio do primeiro lote de mísseis e hipersônicos ao exército após uma fase intensa de testes que, segundo autoridades, comprovaram a eficiência e a letalidade desse novo armamento. É um movimento que não apenas fortalece a capacidade ofensiva russa, mas também lança um recado claro ao cenário geopolítico global. O anúncio reforça a imagem da Rússia como uma potência militar determinada a manter a vantagem tecnológica sobre rivais estratégicos. Os mísseis e hipersônicos capazes de atingir velocidades superiores a Mach 5 vezes a velocidade do som prometem redefinir as regras do jogo no campo militar, especialmente em contexto de dissuasão e supremacia aérea. Segundo informações divulgadas pela imprensa estatal, o primeiro lote de mísseis e hipersônicos foi entregue após uma bateria de ensaios práticos, que incluíram o lançamento em condições simuladas e de combate. O desempenho teria superado as expectativas iniciais, garantindo que a nova arma possa ser integrada ao arsenal do exército em ajustes significativos. A tecnologia hipersônica combina velocidade extrema, manobrabilidade e a capacidade de voo em altitudes variáveis, dificultando a detecção e a interceptação por sistemas antimísseis tradicionais. Na prática, isso significa que alvos estratégicos podem ser atingidos com maior precisão e menor tempo de reação por parte do adversário, uma vantagem decisiva para a Rússia em qualquer conflito de alta intensidade. Para o comando militar, a chegada do primeiro lote de mísseis hipersônicos ao arsenal marca um salto qualitativo na capacidade de defesa e ataque da Rússia. Esses armamentos ampliam o alcance das operações militares e aumentam a credibilidade das forças estratégicas, reforçando o conceito de dissuasão avançada. Embora detalhes técnicos não tenham sido amplamente divulgados, especialistas apontam que essas mísseis podem ser adaptados para diferentes plataformas, desde lançadores terrestres até navios e aeronaves de combate. Essa flexibilidade torna um sistema ainda mais valioso, permitindo ao exército russo responder rapidamente a ameaças em diferentes cenários geográficos. A introdução do primeiro lote de mísseis hipersônicos pela Rússia não ocorre em um vácuo geopolítico. Estados Unidos e China também avançam em programas similares, alimentando uma disputa silenciosa mais intensa pelo domínio dessa tecnologia. Para o Washington, a capacidade russa de produzir e operacionalizar mísseis dessa categoria representa um desafio direto à superioridade militar norte-americana. A OTAN, por sua vez, observa com cautela e preocupação, embora alianças militares ocidentais tenham investido bilhões em sistemas antimísseis, a natureza dos hipersônicos exige novas soluções tecnológicas, o que pode levar anos sem ser plenamente implementado. A chegada do primeiro lote de mísseis hipersônicos ao exército russo tem potencial para alterar o equilíbrio militar não apenas da Europa, mas também em regiões estratégicas como o Ártico e o Pacífico. Com alcance superior à capacidade de evasão, esses armamentos podem reduzir a eficácia de sistemas defensivos instalados por países rivais. Além da questão puramente militar e implicações diplomáticas, o avanço da Rússia nesse campo pode dificultar negociações sobre controle de armamentos e aumentar tensões já elevadas por conflitos e disputas territoriais. Para alguns analistas, estamos entrando em uma nova fase da corrida armamentista, na qual a velocidade e a imprevisibilidade dos mísseis hipersônicos serão peças centrais. Generais brasileiros na China podem custar até R$300 mil por mês. O que está por trás da missão mais cara da diplomacia militar? Pergunta. O envio inédito de 2 generais brasileiros para viver na China como adidos militares marca uma virada na estratégia internacional do Brasil, mas também levanta uma série de questionamentos sobre o custo dessa aproximação com a China. De acordo com estimativas baseadas em dados oficiais e investigações da imprensa, um adido militar pode custar aos cofres públicos mais de R$300 mil por mês, quando consideradas todas as indenizações e benefícios envolvidos. E no caso de generais, esse valor pode ser ainda mais alto. A missão foi oficializada pelo decreto número 12.480, de 2 de junho de 2025, que estabelece pela primeira vez na história a presença fixa de 2 oficiais generais, um do Exército e outro da Marinha do Brasil, residindo na capital chinesa como representante da diplomacia militar brasileira.
O movimento rompe com a tradição de décadas em que apenas os Estados Unidos possuem adjutantes com esse nível de autoridade. Junto aos generais também foram destacados 3 oficiais superiores com funções de adjuto aeronáutica adjuntos. A presença militar brasileira em território chinês foi interpretada por especialistas como uma tentativa do governo Lula de estreitar laços com o complexo industrial bélico da China e reduzir a histórica dependência tecnológica dos Estados Unidos. De acordo com o levantamento da Gazeta do Povo, com base na lei de acesso à informação, adjutantes militares brasileiros lotados em países como Angola, Nigéria e Japão já chegaram a custar até 176 mil por mês, incluindo soldo, indenizações, auxílio moradia, ajuda de custo para familiares e a chamada IREX, indenização de representação no exterior, benefício destinado a compensar o alto custo de vida no exterior. No caso de oficiais com patentes superiores, como generais, os valores estimados sobem ainda mais. Considerando a média de pagamentos feita a coronéis e capitães de mar e guerra, é possível estimar que os generais brasileiros atualmente na China estejam recebendo algo entre 200 mil e 300 mil por mês, dependendo das condições contratuais dos custos locais. Segundo a mesma reportagem, até em 2024, o Brasil destinou 104 milhões para cobrir os custos de 75 adjutos em 43 países. Isso equivale a uma média de 1,38 milhão por adjuto ao ano. Em países de alto custo, como a China, Japão e Rússia, os valores ultrapassam facilmente este teto. É importante diferenciar o soldo, salário base do militar, dos demais benefícios. Um general de divisão ou almirante de esquadra no Brasil tem remuneração brutal mensal na faixa de 30 mil a 40 mil reais. Mas isso representa apenas uma fração do valor total envolvido na missão internacional. No exterior, esses oficiais recebem indenizações como IREX, indenização de representação no exterior. Pode chegar a 70 mil reais mensais, dependendo do país. Auxílio moradia reembolsado mediante contrato, podendo ultrapassar 40 mil reais em cidades como Pequim. Ajuda de custo por mudança. Pagamento único que pode passar de 150 mil reais. Auxílio familiar adicional para cônjuges e filhos. Passagens e planos de saúde internacional pagos pela União. Com todos esses adicionais, o custo real de cada militar brasileiro em missão no exterior pode chegar a ultrapassar os 300 mil reais por mês, mesmo que o valor efetivo recebido em conta corrente do militar seja inferior. A decisão de Lula de ampliar a representação militar brasileira na China veio acompanhada de reações duras dos Estados Unidos. Em junho, o então presidente Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos agrícolas brasileiros, acusando o país de se transformar num instrumento geopolítico da China. Além disso, o Congresso norte-americano autorizou a CIA a investigar o avanço de empresas chinesas no agronegócio brasileiro. O projeto liderado pelo senador Tom Cotton aponta o Brasil como elo vulnerável na cadeia global de suprimentos, caso venha a favorecer excessivamente os interesses da China. Enquanto isso, dentro das Forças Armadas Brasileiras, a Resistência, um suboficial da Marinha, ouvido pela revista Sociedade Militar, afirmou que migrar para a doutrina e tecnologia chinesa exigiria décadas de adaptação, dado que a formação dos militares brasileiros é amplamente baseada em material, cursos e sistemas norte-americanos. Com uma missão que pode custar mais de 3,5 milhões por ano por general, o Brasil dá um passo inédito rumo à reconfiguração do seu alinhamento internacional. O gesto é político, sem dúvida, mas as implicações vão além da diplomacia, tocam a economia, a defesa e a soberania do Brasil. Se o custo é justificado pelo ganho estratégico, ainda é cedo para dizer, mas uma coisa é certa, a presença de 2 generais brasileiros vivendo em solo chinês não é apenas um detalhe técnico da diplomacia, é um movimento calculado que coloca o Brasil sob o foco das grandes potências. Israel conclui teste de atualização do Davi Sling. Israel concluiu recentemente uma série de testes de fogo real para aprimorar o sistema de defesa Davi Sling, anunciou o Ministério da Defesa de Israel na segunda-feira. Os testes incluíram a simulação de ameaças futuras, aprimorando as capacidades do sistema e melhorando sua capacidade de enfrentar as diversas arenas de combate do exército israelense. Os testes foram realizados pela Organização Israelense de Defesa de Mísseis em cooperação com a Agência de Defesa de Mísseis dos Estados Unidos. A empresa de defesa israelense Rafael Advanced Systems atuou como contratada principal, tendo como subcontratada a Raytheon Missile Systems. Israel mencionou em seu anúncio que os testes representam outro avanço na atualização do sistema, que já demonstrou altas capacidades operacionais durante a Guerra das Espadas de Ferro e a Operação Leão Ascendente, com interceptações operacionais bem-sucedidas. Os testes foram realizados em meio à guerra entre Israel e Gaza e a operação militar de junho no Irã. Durante esse período, o Ministério da Defesa israelense
confirmou que o sistema Davi Sling interceptou mísseis balísticos disparados do Irã. Rafael também confirmou que o Davi Sling lida com mísseis balísticos táticos. O sistema de defesa Davi Sling foi projetado para combater diversas ameaças aéreas, como foguetes, mísseis de cruzeiro, aeronaves e drones. Constitui uma camada defensiva central dentro da abrangente arquitetura multicamadas de defesa aérea e antimísseis, que também inclui a família de sistema de armas Aron, o sistema de defesa Iron Dome e o futuro sistema Iron Beam. Nossos adversários continuam testando nossos sistemas de defesa aérea, disse o Major-General Aime Baran, diretor-geral do Ministério da Defesa de Israel, em um comunicado. Portanto, precisamos continuar atualizados e, ao mesmo tempo, acelerar tecnologias inovadoras que nos darão uma vantagem decisiva e ampliarão nossas capacidades operacionais. Exército americano aumentará a força de defesa aérea em 30%. O Exército dos Estados Unidos está planejando aumentar sua força de defesa aérea e de mísseis em 30%, de acordo com o comandante do Comando de Defesa Espacial e de Mísseis do Serviço. Além de adicionar 3 batalhões Patriot equipados com radar Low Team Air and Missile Defense Sensor, ou LTAMDS, o serviço também adicionará 5 batalhões de capacidade de proteção contra incêndio indireto e 7 baterias do sistema de contra-aeronaves não tripulados, disse o Tenente-General Cian Gainer na terça-feira no Simpósio de Defesa Espacial e de Mísseis de Huntsville, Alabama. Esse aumento na estrutura da força ocorrerá nos próximos 8 anos, ele acrescentou. Os planos se alinham com o recente esforço do Exército para aumentar a capacidade de defesa aérea e antimísseis em todos os níveis. À medida que as lições aprendidas na Ucrânia e no Oriente Médio continuam a reforçar a necessidade dessa capacidade, a força também reconhece as necessidades de desenvolver uma estrutura defensiva mais complexa e possa lidar com ameaças de amplo alcance, incluindo enxames. A força Patriot do Exército tem um dos maiores ritmos operacionais do serviço e há anos se busca uma maneira de aliviar a pressão sobre essas unidades. O serviço acredita que uma maneira de resolver essa tensão, além de simplesmente aumentar a estrutura de força Patriot, é desenvolver e implementar sistemas que possam combater algumas das ameaças crescentes no campo de batalha, como enxames de drones, mísseis de cruzeiro ou foguetes, artilharia e morteiro, com outras capacidades, e sistemas antidrone. A formação de 5 batalhões está alinhada ao plano do Exército de desenvolver 5 unidades de força-tarefa multidomínio, ou MDTF, que serão dedicadas a comandos de combate específicos e equipadas com batalhão de fogo de longo alcance, que terão capacidade de médio alcance, baterias hipersônicas de longo alcance, bem como batalhões. O Exército identificou anteriormente que queria concluir essa estrutura de força até o ano fiscal de 2028. O Exército também enviou protótipos para a Coreia do Sul para ajudar o Exército a trabalhar nos conceitos para criar um batalhão composto de defesa aérea e de mísseis. O serviço também está planejando construir um batalhão composto que incluirá Patriot com o LTAMDS e o Sistema Integrado de Comando de Batalha para servir dentro da arquitetura do Sistema de Defesa de Guam, atualmente em desenvolvimento. Como parte de sua abrangente iniciativa de transformação anunciada em maio, o Exército americano também afirmou que deseja aumentar drasticamente a capacidade de drones em toda a força. Em seu pedido de orçamento para o ano fiscal 2026, solicitou financiamento flexível para a compra de sistemas antidrone. O que muda com o fim da moratória russa sobre mísseis de médio alcance? Pergunta. A decisão da Rússia de encerrar sua moratória unilateral sobre o alcance de mísseis balísticos terrestres com alcance de 500 a 5.500 km é uma consequência lógica das políticas hostis da OTAN e libera as mãos de Moscou para uma abordagem mais proativa na defesa estratégica, diz Igor Koroshenko, um dos principais analistas militares da Rússia. Em um comunicado divulgado na segunda-feira, 4 de 8 de 2025, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou o fim da moratória autoimposta de implantação de mísseis de médio alcance com capacidade nuclear. Segundo a pasta, a decisão é resposta aos planos dos Estados Unidos de posicionar mísseis Typhoon e Dark Eagle na Alemanha a partir do próximo ano. Além disso, contribuíram fatos como os planos dos membros da OTAN de aumentar seus exércitos para tamanhos equivalentes aos de tempo de guerra, o desenvolvimento de novas armas como o míssil anglo-alemão de alcance superior a 2.500 km, o posicionamento de caça de quinta geração dos Estados Unidos na região.
Nessa circunstância, sem estar sujeito às restrições de mísseis de médio e intermediário alcance do estilo do Tratado de Forças Nucleares do Alcance Intermediário, conhecido como Tratado de INF, a Rússia vai aumentar a produção de mísseis balísticos, incluindo Oreshnik, armado convencionalmente com produção em série já em andamento. Implementar os mísseis que são difíceis ou praticamente impossíveis de interceptar devido à sua carga útil com veículo de reentrada de alvos múltiplos e independentes. Implantar possivelmente uma variante nuclear do Oreshnik com até 6 ogivas, cada um com capacidade de 150 quilotons para dissuadir a OTAN. O tratado de INF está morto, diz Poroshenko agora. Não há nada que impeça a Rússia de alcançar seus objetivos de segurança estratégica.